O rebanho não obedece 2 vozes nem 3 vozes. O rebanho obedece uma voz. Por isso que a ovelha conhece a voz do seu pastor. E quem decide dar pastor às ovelhas é Deus. Jeremias 3,15. Eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentarão com conhecimento e sabedoria. Não é você que decide, é Deus que dá pastores. A função de pastor é primitiva. A despeito da Bíblia, os 2 filhos de Adão com Eva, um era rurícola, Caim. O outro era pastor de ovelhas, Abel. Como é que começa a história? Um pastor morrendo, sendo assassinado. Quando Deus se encontra com Moisés, se encontra na planície do Sinai. O que ele estava fazendo? Apacentando ovelhas. Jesus é o sumo pastor e se apresenta assim em João 10. Eu sou o bom pastor. Eu dou a vida pelas ovelhas. O ministério pastoral às vezes é solitário, mas gratificante. Ingrato, mas valioso. A vida pastoral é ter a capacidade de ouvir todos e ninguém ouvi-lo. Ter a missão de compreender os defeitos e as deformidades de todos, menos o dele. Ser o colo para muita gente e nunca ter colo. É por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 13, verso 7, ele vai dizer assim: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram uma palavra de Deus. A fé dos tais, imitai-vos. Se eu pudesse resumir, que bom que Deus me deu o privilégio do santo ministério pastoral. A igreja só obedece uma voz e é sobre essa voz que Deus prestará, ou essa voz prestará conta ao Deus, o sumo pastor. Jesus, como bom pastor, não conseguiu assistir todas as pessoas de forma simultânea. Por quê? Porque ele encarnou carne. E 2 corpos não podem ocupar os mesmos espaços. A gente aprende isso na 5ª série. E quando ele encarna, ele está em carne. E em carne, ele perde a sua onipresença. Perdendo a sua onipresença, na multiplicação dos pães, a vontade dele era entregar o pão na mão de cada um. Entregar o peixe na mão de cada um. Entretanto, um bom pastor e um pastor de verdade está sempre cercado de pessoas que podem lhe ajudar a cumprir a missão de alimentar o rebanho. Deus me deu a dádiva de ser o pastor dessa casa, mas eu não consigo fazer nada sozinho. Estou cercado de líderes, pastores auxiliares, de líderes da Cidade Kids, líderes da mídia, líderes da sonoplastias, líderes do louvor, líderes em todos os setores, que aliviam, distribuem o pão e o peixe. Eu queria repartir esse dia com vocês, que aliviam a minha missão como pastor. A igreja é como um hospital. Às vezes o doente, o que está internado, ou na UTI, ou no quarto de observação, às vezes tem mais contato o dia todo com o enfermeiro, o auxiliar de enfermagem e o médico responsável que assina. Só passa às 6, 7 da manhã. Mas é ele que define o medicamento. É ele que lê o prontuário. É ele que libera. Às vezes eu queria estar em todos os lugares, mas graças a Deus, Deus nesse hospital chamado igreja local
levantou enfermeiros, levantou gente para me ajudar. Às vezes a liderança me chama e eu estou viajando e diz: pastor, surgiu uma situação, o que fazer? Bezetacil. Pastor, AS. Pastor, deixa mais 3 dias internado. Amputa a perna. Porque é melhor você com a perna amputada vivo do que você em estado de putrefação morto. Pastoreio. Eu nasci para pastorear. Só que nunca confunda pastoreio com bajulação, com o seu psicólogo, com o seu treinador, coach. Não. Pastor é pastor. Outro dia alguém disse assim: pastor, o senhor pode me dar um tempo de mentoria? Mentoria? Do quê? Como abrir um negócio? Como fechar um negócio? Eu falei assim: não. Eu sou pastor. O problema é que ao longo da vida e do tempo, alguns pastores começaram a ocupar lugares que nunca deveriam. Eu não sou teu pai, sou teu pastor. E alguns envaidecidos forçam o rebanho a chamá-lo de pai, ocupando o lugar que Deus nunca deu. Jesus chamou Pedro e disse assim: apacenta as minhas ovelhas. Apacentar significa guiar, cuidar, apontar o caminho. Se a função pastoral já é um desafio, imagine acumular coisas que não está no pacote pastoral. Pastor é aquele que entende o seu propósito. Qual? De apresentar Jesus Cristo como o sumo pastor dele. Grite bem alto: Jesus é maravilhoso. Mais alto: Jesus é maravilhoso. Um dia Jesus vai falar sobre uma parábola e 3 verdades. Lucas 15, eu já vou abrir o texto, só estou utilizando o momento para ressaltar esse dia do pastor, trazer isso a vocês, até aqueles que são novos em nossa comunidade, para que entendam a ideia de pastoreio. Dentro de uma única parábola, 3 verdades. A primeira delas, Jesus diz assim: um pastor tinha 100 ovelhas. Uma delas desgarrou. Ele deixou as 99 e foi atrás dessa. O texto diz que ele encontrou e colocou sobre os seus ombros. O que o texto, segundo o eufemismo, oculta, é que no processo para resgatar uma ovelha e colocar nos ombros, o pastor precisa quebrar as patas dianteiras. Por quê? Porque a ovelha é um dos animais, igualado ao jumento, o animal mais teimoso que tem. Entretanto, a ovelha, fora ser um animal teimoso, é débil, sem senso de direção, míope. Para piorar, você nunca vai ver uma ovelha com garra, com dentes afiados. Por isso que ela precisa de pastor, para defendê-la, para cuidar. Toda vez que você se relacionar com gente muito agressiva, é bode. Os bodes são impastoreáveis. Eles mudam de igreja e mudam de pastor, como mudam de roupa. Mudam de comunidade como mudam de roupa. Eu não sou pastor de bode, eu sou pastor de ovelhas. Entretanto, dentro de um aprisco, Jesus me ensinou que haverá sempre ovelhas, também bodes. Só que o texto de Mateus 24 e 25 diz: e um dia ele voltará, separar os bodes das ovelhas, colocará as ovelhas do lado direito e chamará para si. Eu coloquei um texto essa semana sobre os impastoreáveis. A pior coisa da vida é tentar pastorear, discipular, guiar quem não quer. Escute,
Jesus pastoreava de forma ferrenha, mas nem assim houve aplauso de todos. Tudo que um pastor fizer, sempre haverá alguém que acha que faria melhor. Sabe como é a vida pastoral, Estevão? É como alguém que vai no campo de futebol, na arquibancada, assiste e o atleta perde o pênalti e diz bem assim: esse burro só faz isso. Sentado na arquibancada, é fácil. Desce para o campo. Vai viver isso. Termino minha fala pastoral dizendo: a vida pastoral é um desafio. E que bom que Deus entregou esse desafio na minha mão para exercitar. Eu sou feliz por aquilo que faço, porque eu nasci para isso. Eu queria que você aplaudisse pela vida de todos os líderes dessa igreja, todos os pastores auxiliares, todos que direta e indiretamente auxiliam, cuidam, me auxiliam no pastoreio, no cuidado, para a glória do nome de Jesus. Amém?